Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode se assentar, fique à vontade. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, a bênção, o privilégio de estar aqui entre os irmãos. Agradecer mais uma vez ao pastor Waldenberg e, na sua pessoa, a toda a diretoria da Cibipar. E agradecer a você pelo carinho de sempre, pela generosidade, pelo acolhimento, pelas palavras de incentivo, de apoio. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E que, ao voltar para a sua cidade, para a sua igreja, para o seu lar, você volte cheio da alegria, do amor, da paz, da bênção do Senhor, motivada a continuar servindo de todo o coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 13. Agora nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Evangelho de João, capítulo 13, verso 12, diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? O que é preciso para que uma pessoa mude? O que é preciso para que alguém entenda? O que é preciso para que alguém faça o que precisa fazer, o que deve ser feito? Quais são as melhores estratégias? Quais são os mais eficazes esforços? São perguntas que nós nos fazemos muito no ministério pastoral. Porque nós lidamos com gente. Nós desejamos que as pessoas vivam aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós também vivemos. Há uma dor no coração do pastor, da pastora, quando uma pessoa, conhecendo o caminho, anda fora dele. Ainda mais se essa pessoa faz parte de um círculo mais íntimo, como um familiar, como um filho. Eu conheço pastores que têm seus filhos fora da fé. Que dor. Conheço pastores que têm filhos que assumiram uma conduta sexual distinta da preconizada pela Bíblia. Que dor. Conheço pastores que têm filhos que professam uma confissão religiosa diferente da evangélica.
Que dor. O que fazer? O que fazer para que alguém compreenda, para que alguém aceite, para que alguém mude? Lidar com o sentimento de impotência no ministério é muito sofrido. Lidar com o sentimento de fracasso, muitas vezes, é muito sofrido. E é por isso que, quando a gente lê o Evangelho, lê a palavra, a gente percebe que o eixo que de alguma maneira deve orientar a nossa conduta de fé não se relaciona aos nossos resultados, mas à nossa fidelidade. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não vai nos julgar pelos nossos resultados, mas pelo nosso compromisso. E quando eu digo julgar, não é no sentido de um julgamento salvífico, é no sentido de um julgamento para o galardão. Não é sobre o quanto você conseguiu o que pretendia. É sobre o quanto você fez o que precisava. Não é sobre quantos ouviram o que você tinha para dizer. É sobre se você disse o que precisava dizer. Não é sobre quantos se converteram pela sua palavra, mas se você foi capaz de chamar à conversão aqueles que cruzaram o seu caminho. Na Bíblia há pregadores, obreiros muito bem-sucedidos do ponto de vista dos números. Pedro, por exemplo, que cada pregação eram milhares que se rendiam. Mas você também tem pregadores e obreiros que, do ponto de vista dos números, tiveram ministérios que nós poderíamos chamar de deprimentes. Jeremias, por exemplo. Jeremias, cada pregação era um sofrimento, e não uma rendição de quem quer que fosse. O que eu quero dizer para você nesse início de conversa é que a minha pergunta para Deus tem sido muito mais: o que queres de mim? Do que a pergunta que eu sei que não devo fazer, mas às vezes faço: o que eu quero do outro? Porque eu sei que eu quero do outro que se entregue, que se renda, que me aceite, que me acolha, que faça o que eu estou dizendo. Mas eu tenho tentado querer cada vez mais ser simplesmente quem Deus quer que eu seja. Os resultados não são da minha conta. Essa é uma frase, novamente, do Calbart, que eu disse para você na sexta, que tem sacadas espetaculares. Num de seus artigos ele diz assim: vamos pregar o Evangelho, vamos para onde Deus nos chama, o sucesso não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Vamos simplesmente fazer a nossa parte. É nesse sentido que o Evangelho de João se torna, para mim, uma referência especial. Porque o Evangelho de João é um evangelho que nos mostra Jesus sendo quem ele tem que ser, fazendo o que ele tem que fazer. E o sucesso não é a questão. A questão é simplesmente passar a mensagem que tem que ser passada. Você conhece o Evangelho de João tão bem quanto eu. Você sabe que o Evangelho de João foi construído dentro de uma lógica judaica, que é a lógica do simbólico. O que isso significa? Que o Evangelho de João lida com elementos que, culturalmente falando, são comuns não só ao conhecimento dos judeus, mas à sua estrutura, o seu modo de pensar. João era um judeu extremamente conectado com a realidade de seu povo.
ele sabia quais eram as questões mais essenciais do judaísmo. Tanto que no Evangelho de João, João se preocupa muito pouco em destacar os grupos dentro do judaísmo. Ele fala dos judeus em geral, porque existe alguma coisa que diz respeito aos judeus em geral. E uma das coisas que o judeu em geral entendia era a simbologia dos números bíblicos. João era extremamente interessado e fiel ao movimento que a gente chama, na história dos judeus, de movimento apocalíptico, que começa com Daniel, que passa por Ezequiel, que é retomado pelo próprio João e finalmente se plenifica no próprio Apocalipse. As imagens, os números, toda essa simbologia que para o judaísmo era muito forte. E o número mais forte no Evangelho de João é o número 7. Por quê? Porque ele indica totalidade. Na cultura judaica, 7 é um símbolo de totalidade. Quando você diz 7 Espíritos de Deus, como é uma expressão do Apocalipse, você não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos, porque isso é uma absoluta contrariedade em relação ao ensino bíblico. Mas você está dizendo que o Espírito de Deus é totalmente capaz de agir em todas as áreas. Por isso que é espírito de inteligência, de sabedoria, espírito de todas aquelas características que Isaías dá ao Espírito de Deus. Ele é totalmente capaz de fazer o que tem que ser feito. Quando você diz, envia 7 igrejas da Ásia, essas palavras, que foi o que Jesus disse para João, na visão que nós conhecemos como Apocalipse, o judeu entende que essas palavras são para todas as igrejas. E que todas as palavras, inclusive cada uma das palavras, tem a ver com todas as outras igrejas. Então, a carta que foi escrita para Éfeso é para todo mundo. A carta que foi escrita para Tiatira é para todo mundo. A carta que foi escrita para Filadélfia é para todo mundo. Por isso 7. Então, todas as vezes que o número 7 aparece, ele indica essa totalidade. Não, é como se dissesse assim, se tem 7, não precisa mais. É suficiente, engloba a totalidade. E aí você lê o Evangelho de João e percebe o 7 em quase tudo. Por exemplo, você sabe que o Evangelho de João conta 7 milagres de Jesus, só. Embora reconheça que Jesus fez muitos milagres. O Evangelho de João termina dizendo, na verdade termina no capítulo 20, dizendo que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não haveria livros para contê-los. Foram infinitos milagres. Mas estes 7 foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e para que crendo tenham vida em seu nome. O que João pensa é o seguinte, se é para você crer, 7 milagres são suficientes. Há uma totalidade aqui. Se você não crê com 7, não adianta eu contar o 8º. Não vou ficar aqui insistindo com você que Jesus fez milagres. Eu já contei 7, que é um número pleno. Você não crê, não adianta eu contar o 8º, 9º, 10º, 20º, 1000º. Não é por insistência. Os milagres que o Evangelho de João destaca. O primeiro, que é exclusivo do Evangelho de João, a transformação da água em vinho no capítulo 2. Que é um milagre que acontece numa festa. Que é um milagre que acontece num contexto familiar, corriqueiro, comum. O segundo milagre do Evangelho de João, a cura do filho de um oficial, no capítulo 4. Alguém que representa o poder de Roma e de quem o Senhor tem misericórdia. O terceiro milagre, a cura do paralítico, no capítulo 5, no tanque de Betesda. Um texto extraordinário, porque ele fala não só do poder e do amor, mas também fala dos estragos que a religiosidade faz.
Primeiro porque a descida do anjo em Betesda, que era para ser alguma coisa maravilhosa, extraordinária, se transforma num grande problema, porque Betesda, ao invés de ser um lugar de cura, se transforma num lugar de concentração de doente. E é mais gente que sofre do que é curada, é mais gente que padece do que é liberta e tem o seu problema resolvido. Que é o que às vezes acontece nos nossos espaços espirituais ou de confissão de fé. Era para ser lugar de cura, de restauração, de libertação, mas acaba sendo concentração de males. Tem cada vez mais gente doente, cada vez menos gente sã. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E não bastasse, depois que o sujeito é curado, ele pega a sua maca, como Jesus disse, e sai andando, e um judeu o aborda e pergunta, por que é que você está carregando a maca se hoje é sábado? Aí o sujeito diz, porque o homem que me curou mandou eu carregar a maca. Gente, com todo respeito, se eu vejo um cara carregando uma maca e falo, escuta, por que você está carregando a maca? Ele fala, porque eu acabei de ser curado, que eu era paralítico. Eu falo, cara, não brinca. Você foi curado? Como assim? Não, então, eu estava lá, 38 anos, paralítico, aí um sujeito chegou e falou, ó, pega a sua maca e anda, e eu andei, você acredita? Não acredito. Vamos achar esse cara, meu Deus, que coisa louca. O cara olha um cara carregando uma maca. Por que você está carregando a maca? Porque eu fui curado. Pode não. É sábado. Que coisa pavorosa. Que é o que a religião faz. A religião fica estúpida. Fica insensível. Fica dura. Aí vem o quarto milagre, capítulo 6. A multiplicação dos pães. Esse milagre está em todos os evangelhos. E o milagre subsequente que o acompanha, Jesus andar sobre as águas, porque esse duplo milagre é um milagre que faz referência a Moisés. Porque Moisés também foi o protagonista de uma multiplicação do alimento no deserto. Moisés também dividiu o povo em grupos. Moisés também preparou pessoas para liderarem. E Moisés disse certa vez que o Messias seria semelhante a ele. Deus suscitará no vosso meio um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então, quando Moisés profetiza o Messias, ele se coloca como referência para o Messias. Então, faz muito sentido Jesus multiplicar o pão, distribuindo em grupos, usando os discípulos para esse trabalho, porque ele está dizendo, o profeta semelhante a Moisés está aqui. Mas aí faz muito sentido, e muito mais sentido, ele andar sobre as águas na sequência da multiplicação. Por quê? Porque não está aqui apenas quem é semelhante a Moisés, está aqui quem é maior que Moisés. Porque Moisés precisou que o mar se abrisse para ele passar, eu não preciso. Eu ando sobre as águas. Moisés, se a água não abre, ele não sabe o que fazer, eu sei. Moisés, se a água fecha, ele morre afogado, eu não. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Então veja, cada milagre tem a sua mensagem. Não é só uma solução. Aí depois você tem o milagre do capítulo 9, a cura do cego. E a pergunta, né? Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Que é uma coisa do judeu, né? A categoria mental, tudo é mérito. Culpa e merecimento. Jesus olha e diz, ninguém. Como ninguém? Ninguém pecou. Na verdade, ele é cego porque Deus quis. E ele vai ver porque Deus quer. E nele vão se manifestar as obras de Deus. De repente, João está resgatando, contando esse milagre que Deus é soberano. E o último milagre, o sétimo milagre, antes, obviamente, da paixão, que é a ressurreição de Lázaro. Que também é um milagre exclusivo do Evangelho de João. Lázaro morre, é sepultado, Jesus faz uma enrolação para ajudar, que é uma coisa pavorosa. Se Jesus fosse pastor, o conselho tinha demitido.
ou a diretoria, né? Eu falo conselho porque eu sou presbiteriano, e presbiteriano tem essa potestade chamada conselho. Olha eu sendo demitido essa semana. As irmãs de Lázaro mandam um recado de que Lázaro está doente e Jesus não se movimenta. As mulheres ainda dizem: mestre, Lázaro a quem amas? Tipo, lembra de Lázaro, teu amigo querido? Está dodói, está precisando de uma visita. Jesus não se movimenta. Lázaro morre. Jesus não aparece, não vai no velório. Lázaro é sepultado, nada de Jesus. 3 dias, nada dele chegar. E havia, você sabe disso, aquela ideia entre os judeus, que uma pessoa, quando morre, o espírito fica ali. Já não é do judaísmo ortodoxo, mas era de um judaísmo mais influenciado pelas culturas semitas em geral. O espírito fica ali até 3 dias rondando o corpo, procurando uma oportunidade de voltar. Mas no 4º dia, todas as esperanças se encerraram. Porque no Antigo Testamento você tem experiências de ressurreição, mas elas são imediatas. O menino, filho da sunamita que o Eliseu ressuscita, é uma ressurreição imediata. O menino morre de dor de cabeça e depois já ressuscita na sequência. O Eliseu pega ele na cama ainda, deita sobre ele e o menino ressuscita. O homem que cai no túmulo de Eliseu e toca nos seus ossos e ressuscita, ele ainda nem foi enterrado e ressuscita. Então as ressurreições que você tem no Antigo Testamento são imediatas. Por isso que Ezequiel, ele sofre quando Deus lhe pergunta diante do Vale dos Ossos Secos se esses ossos podem voltar a viver. Veja que Ezequiel não responde, claro que podem. Não, ele diz, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque no Antigo Testamento só se conhece ressurreição imediata. Lázaro está morto e é o 4º dia. Por isso, quando Jesus diz, tirem a pedra, a irmã responde, mas mestre, já é o 4º dia. Tem mais jeito. Que é uma coisa muito nossa, né? Dizer para Deus que não dá mais. Ô, Senhor, agora não tem mais jeito. E eu às vezes penso em Deus olhando para nós e falando, não é mesmo? Olha que coisa, achei que dava. E aí Jesus ressuscita o Lázaro, que como todo mundo que morre e vive, o filho da viúva de Naim, todo mundo que morre e vive, à exceção de Jesus, tem uma coisa em comum. Todo mundo que ressuscitou na Bíblia tem uma coisa em comum, fora Jesus. Não fala nada. Nada. Como era o céu. Eu falo que é curioso que só sabe como era o céu, só foi lá quem não morreu. Você ouve testemunho assim... fiquei 15 minutos. 15 minutos não morre, gente. O cérebro para só depois de 40 minutos. Fiquei 30 minutos lá morto. Ficou 30 minutos com uma série de órgãos em falência, mas o cérebro, 40 minutos, ele ainda funciona, provado pela neurologia. E outra coisa que eu acho curioso é o seguinte, né? Todo mundo que já foi para o inferno era crente. Você nunca vê um pagão dizendo, eu fui para o inferno, voltei, me converti. Sempre é um crente que vai lá. Não, porque eu fui no inferno. Fui fazer o que lá, animal? Isso aqui é coisa minha. Estou mais quebrando gelo com você. Lázaro ressuscita e não fala nada. Não tem uma carta de Lázaro. Não tem um livro das revelações de Lázaro. Paulo, que não morreu, foi para o céu rapidinho, tentou falar um monte de coisa. Só que o que ele mais conseguiu falar foi, chegando lá, viu coisas inefáveis, as quais não são permitidas para se falar delas.
Interessante isso aqui. Mas, enfim. 7 milagres. Porque o que João estava entendendo? Se você quer crer, com 7 você crê. Se você não está disposto a crer, não adianta eu contar o 8º. Mas não são só os 7 milagres que você encontra no Evangelho de João. Você encontra os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Primeiro eu sou o pão da vida. Absolutamente relacionado ao milagre da multiplicação dos pães. O segundo eu sou de Jesus, eu sou a luz do mundo. Quando ele abre os olhos dos cegos. O terceiro eu sou de Jesus, eu sou o bom pastor. No capítulo 10. E também no capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, que é o quarto eu sou. Depois você tem o eu sou no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha que coisa linda. Aí você tem um eu sou no capítulo 14, que é o eu sou que a gente usa para evangelizar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o último eu sou, o 7º, está no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Olha que coisa linda. Jesus falando de si mesmo com metáforas. Por quê? Porque as metáforas eram típicas do mundo judaico. As metáforas eram o jeito do judeu de ensinar os filhos. Por isso as parábolas são comuns, são exuberantes, são sempre presentes no ministério de Jesus. Porque era mais fácil para o judeu entender a partir dessas figuras. Outra coisa que você tem em número de 7 no Evangelho de João é 7 quebra-pau com os religiosos. Pode ver, tem 7 brigas lá entre Jesus e os religiosos judeus. A primeira é a questão da autoridade do templo. Quem que Jesus pensava que ele era. A segunda é exatamente quando ele diz, eu sou o pão da vida. A terceira, quando questionam o ensino e a identidade de Jesus. A quarta, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. A quinta, quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, os judeus não gostam desse discurso. A sexta controvérsia, que é a controvérsia mais aguda, é quando ele diz, eu e o Pai somos um. E a última controvérsia é quando ele faz o anúncio da sua morte e sua ressurreição, e os religiosos reagem. 7 controvérsias. Interessante. São suficientes para mostrar que Jesus e a religiosidade não estão em comum acordo. Não bate. Mas tem um último número de 7, um último conjunto de 7, que é o que mais nos interessa nessa manhã, embora todos nos interessem, que é o conjunto dos 7, eu os chamo assim, encontros didáticos de Jesus. Que o Evangelho de João tem, os outros evangelhos têm muito pouco. É uma marca do Evangelho de João. Histórias em que nada de extraordinário acontece pensando em milagre, pensando em grandes transformações, mas pessoas mudam, pessoas entendem alguma coisa, pessoas compreendem alguma coisa. Por exemplo, o primeiro encontro didático do Evangelho de João é com Natanael, no capítulo 1. E o Natanael crê sem nada, assim. Cara, eu te vi debaixo da figueira. Oh, meu Deus. Jesus falou, ué? Rapaz, você estava a fim de crer mesmo, hein? Eu só disse que eu te vi debaixo da figueira. É, mas tem que ser Deus para saber isso. O quê? Que você é Natanael? Que era uma figueira? Claro que tem mais coisa aí. Eu falo que Jesus falar que viu Natanael debaixo da figueira, um judeu entende isso muito bem, porque no Talmud está escrito que a figueira é o melhor lugar para um judeu contemplar, não é? A sombra da figueira é o melhor lugar para o judeu contemplar a palavra de Deus. E os judeus, na época de Jesus, procuravam as sombras de figueiras para tentar entender os mistérios sobre a vinda do Messias. Então, quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, não é
eu te vi atravessando a rua. Eu estava lá indo para o mercado. Não. É mais ou menos assim, ó. Imagina que você, antes de vir para o culto, se trancou no banheiro do seu quarto aqui do hotel e chorou, pedindo para Deus uma resposta, uma direção. Aí você veio para o culto, lavou o rosto, está tudo bem, cumprimentou gente, conversou. Termina a palavra, a gente vai ter um momento de oração. E aí um irmãozinho põe a mão no seu ombro e diz assim: Deus viu você no banheiro do quarto hoje. Entendeu a diferença? Muda tudo. Aí você chora tudo de novo. Foi o que aconteceu com Natanael. Mas veja, não há um milagre no sentido de uma transformação como da água em vinho, de uma cura. É uma fala, Deus vê você. E aquilo já é suficiente para Natanael crer. Depois você tem um segundo encontro didático no capítulo 3, que é com o Nicodemos. Que é o encontro no qual Jesus vai dizer, talvez uma das frases mais emblemáticas de todo o seu ministério. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para Nicodemos que Jesus disse isso. Aí você tem um terceiro encontro didático no Evangelho de João, que é com a mulher samaritana no capítulo 4, a mulher que vai buscar água no poço e que já teve 5 maridos e agora desistiu de casar, não de ter homem, mas de casar. Casamento, coisa que não funciona. Então ficar sozinha. Sozinho eu não consigo. Que é um encontro espetacular, extraordinário. E depois ela vai e é responsável pela conversão da cidade inteira. Aí você tem um quarto encontro didático no Evangelho de João, que é um dos textos mais incríveis em termos de correção de conduta da fé, que é o capítulo 8, a mulher adúltera. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, a igreja evangélica é cheia de gente pecadora atirando pedra em todo mundo. Quando Jesus diz quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, tem um detalhe aqui que é o seguinte: ele poderia atirar a pedra. Porque quando ele diz quem não tem pecado que atire, ele está dizendo eu poderia atirar. Por isso que quando ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, todos foram embora. Ele diz, então eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque ele está dizendo, eu podia te apedrejar. De todos aqui, mulher, eu era o único que podia jogar uma pedra em você. Mais uma vez que ninguém mais está pensando nisso, eu também não estou. Pode ir. Sabe por quê? O que Jesus está dizendo é uma coisa que C.S. Lewis entendeu. O C.S. Lewis entendeu isso quando, numa entrevista que ele deu, ele respondeu uma pergunta que era a seguinte: se Deus é bom, por que ele não julga os maus? Por que ele não pune os maus? Aí o C.S. Lewis perguntou para a entrevistadora, com quem que ele começa? Porque o dia que Deus chamar um, ele tem que chamar todos. Aí o C.S. Lewis diz uma frase que eu acho das mais incríveis que ele disse: todo juízo é por essência final. Porque o dia que puxar esse fio de cabelo, sai o defunto inteiro, entendeu? Frase bonita, né? Acho que está na Bíblia em algum lugar. A hora que puxar esse cabelo, sai o defunto. Não tem como começar. Mas vamos começar por Hitler. Aí Hitler fala assim, mas meu pai me abusava quando era criança. Chama o pai. Ah, mas o meu me batia. Chama também. Ah, mas meu empregador me oprimia. Chama também. Ah, mas minha mulher me deixava louco. Chama também. Ah, mas meus filhos estavam usando droga. Chama também. Ou seja, o dia que chamar um, tem que chamar todo mundo. Então não dá para julgar caso a caso. É o que Jesus está dizendo para a mulher. O problema da religião é que ela quer julgar caso a caso. E aí, quem tem o poder julga só o caso do outro.
Na igreja vamos jogar limpo, a gente só julga caso sexual. É raro disciplinar alguém por fofoca, por tomar dinheiro e não pagar. Agora, adultério e gravidez antes do casamento, não precisa nem conversar muito. Já tem jurisprudência. Então esse texto é um texto que nos provoca. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu posso atirar, mas não vou atirar agora, porque agora não é hora de julgar ninguém. Volta ao capítulo 3, encontro com Nicodemos. Eu não vim para condenar. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Essa é a questão. Aí você tem um quinto encontro didático, que eu acho a coisa mais linda, que é no capítulo 12, quando a Maria lava os pés de Jesus, unge-o com perfume, enxuga com os cabelos, preparando para a morte dele. E o Judas que era... Judas que era militante de uma certa ideologia, diz, não, vamos vender e dar para os pobres. E aí o João que é dos nossos, ele olha e fala, não, esse cara aí, eu vou te falar. Esse cara aí, ele é bandido, ele quer para ele só. Quer o dinheiro na bolsa para meter a mão na bolsa. Essa coisa de, em nome da ajuda do outro, eu me ajudo, né? Essa coisa muito, muito comum, humana. E a mulher, ela usa aquilo para o simbólico. É tão forte isso no Evangelho de João, você usar um perfume caríssimo. Gente, a Bíblia diz que aquele perfume devia valer 300 denários. Um denário era um dia de um trabalhador braçal, um salário mínimo do dia. 300 denários são 300 dias. Se a gente fosse fazer uma conta boba aqui, pega o salário mínimo, vão arredondar para R$1.000. Nós estamos falando de 10 meses de trabalho, nós estamos falando de um perfume que deve ter custado algo em torno de R$10.000. Tem alguém aqui usando um perfume de 10 pau? Porque se tiver, com todo respeito, eu quero cheirar. Porque assim, deve ser uma coisa incrível, espetacular. Não... Ah, mas é uma irmã, não tem problema, a gente liga para a Cris, ela acompanha, mas eu quero sentir esse cheiro aí. 10 mil um perfume, gente. É caro demais. Entendeu? Mas o que o texto quer mostrar aqui? A mensagem é mais importante que o resultado, entende isso? Eu estou tentando dizer isso para você desde o começo. A mensagem é mais importante do que o efeito que ela produz. O Judas tem a mentalidade, né? Vamos considerar que ele até ajudasse os pobres. Ele tem a mentalidade quantitativa. Esse dinheiro a gente gastaria aqui, faria isso, faria aquilo. Jesus está dizendo, Judas, preste atenção. O que essa mulher está fazendo vai ecoar. Por todas as gerações se dirá o que essa mulher fez. Não é sobre o quanto isso resolveria problemas, é sobre o que isso significa. Meu irmão, o seu ministério não é sobre quanta gente você alcança, é sobre o que você significa no reino de Deus. Um dia uma pessoa só dirá, o meu pastor sempre dizia isso. E esse será o seu legado, não a quantidade de pessoas que ouviram, mas o que quem te ouviu, ouviu. Essa é a marca. Aquela mulher fez um gesto de reconhecimento e proclamação. E Jesus disse, isso que ela fez ficará para a posteridade. Aí vem o sexto encontro didático, que é o nosso texto do lava-pés. Por isso que eu digo que é o que mais nos interessa, esse conjunto. Porque o nosso texto está nessa esteira dos encontros, dos momentos sem milagre, mas que são em si mesmos um grande milagre. Jesus lava os pés dos seus discípulos. E nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, falando sobre isso. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Não estamos falando só da multiplicação dos pães hoje. Não estamos falando só da cura de cegos, leprosos, paralíticos, libertação de endemoniados.
Estamos falando de um encontro, de um dia em que Jesus esteve com os seus e fez algo que marcou a memória deles e de todos nós para sempre. Mudou alguém? Pedro negou, Judas traiu, os outros foram embora. Mas não é sobre resultados, é sobre significados. O significado dessa experiência. E aí o último encontro didático do Evangelho de João está no capítulo 21, que é o encontro com Pedro, depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? E eu acho lindo o Evangelho de João fechar com uma história de restauração, de relacionamento entre Deus e o homem. É mais ou menos como se o Evangelho terminasse dizendo: ninguém é um caso perdido. Porque é tão forte isso, Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos seus anjos. Então é uma fala forte de Jesus, sim ou não? Então a gente tem muito medo de negar Jesus porque está perdido. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma. 3. É reincidente, Pedro. E o Evangelho de João termina com Pedro sendo perdoado e reconduzido à sua condição de líder. Tu me amas? Sim, pastoreia minhas ovelhas. Porque quando Jesus diz: quem me negar eu o negarei, não é sobre a prática, é sobre a decisão. Se você se mantiver decidido a me negar diante dos homens, eu também terei que negar você diante do meu Pai e dos anjos. Não é sobre uma prática localizada no tempo e no espaço, é sobre uma conduta do coração. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo: Pedro, se você me ama, mesmo o pecado que você sabe que é o mais grave do ponto de vista dos desdobramentos, tem jeito para você. Tudo é sobre se você ama o Senhor. E Pedro, que tem dificuldade de responder essa pergunta, no final ele diz: tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Essa tem sido uma fala que eu às vezes falo diante de Deus. Porque assim, eu sou muito pecador. E eu tenho muita vergonha de ser quem eu sou muitas vezes. E muitas vezes eu não consigo ser o que eu mesmo prego para que os outros sejam. Mas quando eu oro, eu digo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu amo a Cristo, irmãos. Mesmo quando eu estou triste, cabisbaixo, irritado, desanimado, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu o amo. Que eu o admiro totalmente, que eu lhe sou grato eternamente. Mesmo nos meus momentos mais feios, o meu amor por Jesus não está em xeque. Eu o amo. E eu amo saber que se eu o amo, eu não sou um caso perdido. Porque essa era a questão com Pedro. Pedro, tu me amas? Amo. Então, volta. Pastoreia as minhas ovelhas. Cumpre o teu chamado. Você tem o que é necessário. Você só precisa me amar. O resto Deus faz. O resto Deus faz. O resto acontece. Então, esses encontros do Evangelho, eles têm a ver com isso. Com mensagens. O seu ministério não precisa ser o tempo todo poderoso. Você não precisa testemunhar no púlpito toda semana que você orou e alguém se curou. Você não precisa toda semana dizer que resolveu um problema. Você só precisa passar uma mensagem. Todos nós aqui já vimos milagres e já fomos agentes de milagre na vida de alguém porque Deus nos usou. Mas o nosso ministério não é sobre isso apenas, é também sobre isso. Nosso ministério é sobre o que nós estamos comunicando. Até quando o milagre não acontece. Você sabe que
Deus já me usou para ir em hospitais, orar com pessoas que foram levantadas na hora, foram curadas, até mesmo uma situação de morte cerebral que foi revertida. Eu vou ser sincero para você, poucas vezes em momentos de batismo e de recebimento de membros, alguém mencionou esses episódios. Agora, sabe o que eu ouvi ao longo do meu ministério? Eu fiz milhares de batismos, eu perdi a conta. Eu ouvi inúmeras vezes gente dizer assim, eu comecei a vir na igreja e me converti quando eu fui no velório do fulano e ouvi a palavra do pastor. Num velório. O velório que, como C.S. Lewis diz, é o suprassumo da verdade de que nem todas as orações são atendidas. Quando uma pessoa morre, essa é uma prova de que nem toda oração é respondida, porque sempre havia alguém pedindo para ela não morrer. Então, que coisa uma pessoa se converter num momento trágico, em que a solução não veio, não a esperada. Eu fiz uma mensagem num velório que estava a mãe num caixão e a filha no outro. As duas morreram num acidente de avião. Foi uma das mensagens mais difíceis que eu fiz em toda a minha vida ministerial. A quantidade de gente que se converteu naquele dia foi uma coisa de doido. E o dia que eu orei lá, a pessoa foi curada. Quando se converteram? Deve ter tido alguém, mas ninguém sabe. Não estou dizendo que não se converte, o que eu estou dizendo é que não é o fato em si, é a mensagem. A mensagem pode ser ministrada com um milagre que aconteceu, mas também pode ser ministrada onde não aconteceu milagre nenhum. Por isso que Jesus disse, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a mensagem. Quando nós vivemos em unidade, como está sendo proposto aqui, essa é a nossa mensagem. Não precisa mais que isso, ela é suficiente. Onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, que em todas essas histórias, e especialmente na nossa, Jesus nos ensina 3 lições que devem ser consideradas no nosso exercício pastoral, na comunicação da nossa mensagem. E a primeira lição é sobre intencionalidade. Diga, intencionalidade. Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, se levanta, põe de volta a sua roupa e volta para o seu lugar. Eu acho essa frase muito forte. E volta ao seu lugar. Por quê? Porque na cultura judaica o mestre tem um lugar específico na relação com os discípulos. Então ele volta ao seu lugar. Ele olha para os discípulos e diz, vocês entenderam o que eu fiz? Veja, não foi um gesto emocional. Não foi um ato intuitivo. Não foi algo que deu na telha. Não foi algo protocolar. Foi algo intencional. No nosso mundo, isso precisa ser resgatado. Num mundo de pastores intuitivos, emocionais, que agem por impulso. Tem que haver uma intencionalidade nas nossas ações, a começar na nossa casa. O pai tem que ser intencional em relação ao filho, senão o filho não aprende. E a gente está perdendo a intencionalidade, a gente está ficando no campo só da vontade. Aí o pai se sente culpado porque não consegue estar muito presente na vida do filho, abandona toda a intencionalidade. O menino pede um negócio, ele dá, o menino fala um negócio, ele não corrige, o menino desrespeita a mãe, ele finge que não é com ele. Por quê? Porque ele está no modo emocional, eu quero que o meu filho me ame. Que, aliás, no mundo psicanalítico a gente tem falado muito sobre esse lugar que os pais têm ocupado de reféns do afeto dos filhos. E o horror à ideia da hostilidade deles. Porque em psicanálise, uma das coisas que Freud sempre
preconizou é que a hostilidade dos filhos em relação aos pais é da natureza e da constituição pessoal. É preciso, para que o filho cresça, que ele viva uma relação, em algum momento, de hostilidade com os pais. Não quer dizer que ele vá ter o direito de desobedecer, de ser rebelde, mas esse sentimento vai estar presente. Freud chamou de complexo de Édipo, quando o filho deseja a morte do pai para poder ficar só com a mãe. Que menino não desejou que o pai morresse em algum momento? Eu desejei inúmeras vezes que meu pai morresse. Quando ele morreu, eu sofri um monte. Mas eu desejei muito que meu pai morresse. Por quê? Porque ele era a representação da proibição, da ameaça, do castigo, da reprimenda, do sermão. E criança nenhuma gosta dessas coisas. A estultícia está ligada ao coração da criança, diz a Bíblia. Então a hostilidade faz parte. Nós estamos numa geração em que os pais têm horror à ideia de os seus filhos serem hostis a eles. Não, meu filho tem que me amar. E aí, o que nós estamos vendo? Esses pais que mendigam o amor dos filhos. Mendigam o amor dos filhos. Ao ponto de eu estar uma vez numa casa, e aí naquela brincadeira com as crianças, tal, não sei o quê, de repente a mãe fala assim: filho, fala para o pastor, você ama a mamãe? Aí o menino já ficou naquela cara assim, tipo, por que eu tenho que falar isso na frente do pastor, meu Deus? O menino já tem uns 4 aninhos, 5 aninhos. Aí ele fez assim: você ama a mamãe, filho? Você viu, pastor? E eu já comecei a ficar incomodado. Aí não demorou nada, ela falou assim: e fala para o pastor, filho, você ama mais a mamãe ou o papai? Eu falei: irmã, você vai para o inferno. Certeza que vai, não tem a menor chance de você não ir. Credo, pastor, eu falei: não se faz isso com a criança, colocá-la essa necessidade. Os meus pais não tinham essa necessidade. Eu uma vez falei para minha mãe assim: eu não gosto mais de você. Ela falou: não interessa, vai tomar banho do mesmo jeito. Eu não me lembro da minha mãe: você me ama, filho? Meu pai, então, estava pouco se lixando do que eu sentia. Estou dizendo que eles estão certos. Eu estou dizendo que eles não eram reféns dessa demanda. Porque nós somos reféns das nossas emoções, nós perdemos muito da nossa intencionalidade. Então eu preciso dizer algo para esse membro, mas eu não quero desagradá-lo, então eu não digo. Eu preciso pregar sobre isso, mas eu não quero tocar em pontos difíceis, então eu não prego. Eu preciso tomar uma decisão em favor desse aqui que está sendo prejudicado por esse aqui, mas esse aqui tem um dízimo maior. Deixa quieto. Eu preciso intervir numa situação que está errada, mas eu procrastino. Nós estamos perdendo a intencionalidade ministerial, que é o que Jesus resgata em cada uma dessas histórias e, sobretudo, na nossa. É preciso saber que tudo que a gente faz como líder passa uma mensagem. O jeito que você fala com a sua esposa em casa passa uma mensagem para os seus filhos. O jeito que você trata o seu esposo passa uma mensagem para os seus filhos. O jeito que você trata a sua casa passa uma mensagem para a sua igreja. O jeito que você se arrepende quando erra e confessa e pede perdão, passa uma mensagem para a sua igreja. Pastores que simplesmente não conseguem admitir que erram, querem passar a ideia de que são super-homens, super-poderosos. Eu sempre fiz questão na minha igreja, sem pedantismo, porque o pedantismo também é uma estupidez, de lembrar, meus irmãos, que eu sou tão imperfeito quanto eles. A diferença é que eu estou tentando e eu tenho um chamado que me impõe esse desafio de estar aqui. Mas eu não sou melhor do que ninguém. A igreja quer heróis, mas eu não estou disposto a ser um deles. A igreja tem um para quem ela deve olhar, chama-se Jesus. Então, eu não preciso ser mais do que eu sou. Isso é muito emocional, tem muito a ver com desejo de reconhecimento e afirmação. Eu quero ser intencional.
A intencionalidade é um ponto aqui. Segundo ponto, humildade, diga. A humildade é um ponto aqui. Porque na intencionalidade, a ideia é sempre passar uma mensagem. E quem tem a intenção de passar uma mensagem se reconhece como mensageiro. E é por isso que Jesus diz para os discípulos, vocês me chamam mestre e senhor e eu sou. Veja, só quem sabe quem é pode ser menos. Vocês me chamam mestre e senhor e eu sou, eu não estou aqui. Não sou, não, bobagem. Que é o que eu falo que a diferença entre humildade... Eu não, né? De novo é C.S. Lewis. C.S. Lewis tem uma frase deliciosa em que ele diz assim, a perfeita humildade dispensa a modéstia. Olhe para mim e entenda uma coisa, ser modesto não é ser humilde. E eu vou explicar por quê. Quem que é o modesto? O modesto é aquele que, diante de uma cena de valorização, desvaloriza a cena em si. Dá um exemplo. Eu vou na sua casa, irmã, e a irmã faz um bolo delicioso. Um bolo de chocolate, com recheio, com morangos, com uma cobertura espetacular. Aí eu como o bolo e falo, irmã do céu, que bolo espetacular, é o melhor bolo que eu comi na vida. A irmã é modesta. E fala assim, é uma receitinha simples. Ô, irmã, morre que ajuda, vai. Para que falar isso? Irmã, que linda a sua roupa. Comprei na promoção. Para que isso, irmã? Veja, quando você é modesta, você esvazia o valor daquilo que está sendo reconhecido. Que mensagem, hein, pastor? Será que o pessoal entendeu? Eu queria ter deixado mais claro. Eu às vezes tropeço nas palavras. Cara, isso não é humildade. Isso é modéstia. E a modéstia não é humildade. Por quê? Porque ela não diz o elogio está vindo para a pessoa errada. Ela diz não há motivo para elogiar. Na humildade que dispensa a modéstia, você acolhe o elogio, mas o canaliza para quem o merece de fato. Que bênção de mensagem, hein, pastor? Glória a Deus, irmão. Deus é bom. E Ele usa a gente. Que bolo maravilhoso, irmã. Que bom que você gostou, pastor. Eu fico grato, pedi a Deus para me ajudar a fazer um bolo que o pastor gostasse. Ou seja, eu não estou dizendo, é uma bobagem qualquer. Eu estou dizendo a glória de Deus. Meu ministério não precisa ser modesto, entendeu? Tem muito pastor que, não, meu ministério, eu só quero ficar aqui. Não. Precisa ser modesto, mas seja humilde. Se Deus te der 5, cuide dos 5 como quem cuida de 1000. Por isso que eu disse ontem, faça o seu melhor. Mas não é pelos resultados, é pela fidelidade. E se Deus te der 1000, cuide de 1000. E se Deus te der 2000, cuide de 2000. Um dia um pastor falou assim para mim, eu já falei com Deus que eu não quero igreja grande. Eu falei, então já sai do ministério logo. Não quero igreja grande. Não, para mim um apartamentinho com 2 quartos tá bom. Quem que diz que é você que escolhe? Você mora onde Deus mandar e ponto final. Sua igreja vai ter o tamanho que Deus quer que ela tenha. Agora, faça o seu melhor. Porque a humildade dispensa a modéstia. Eu posso ter um carro bom, vai ter um carro ruim só para mostrar para a igreja. Não. Seja humilde, reconheça que o carro que Deus te deu foi Deus que deu e use-o para a glória de Deus. Esse mundo da modéstia é um mundo de aparências falsas. A pessoa parece humilde, mas no fundo ela é mais orgulhosa que todo mundo. Porque além de tudo ela quer se sentir melhor que o outro porque ela é modesta. Humildade é a chave. E a humildade não reside na ideia de privação, de diminuição, de desvalorização. Ela reside no fato de que a gente sabe quem é maior do que nós. O que Jesus diz é, eu sou mestre e senhor, como vocês dizem. E eu fiz o que fiz. Como nenhum discípulo é maior que seu mestre, vocês simplesmente se contentam em fazer o que eu fiz e mandei vocês fazerem. Essa é a humildade do ministério. O reconhecimento de que não importa quão longe eu chegue, há alguém maior do que eu.
Eu posso ser o pastor da maior igreja brasileira. Convidado para tudo, minha agenda não tem data para os próximos 50 anos. Quando eu me ajoelho do lado da minha cama, eu sei quem é maior do que eu. Eu sei a quem eu devo tudo isso. A quem eu sirvo. E que eu não sou dono de nada. Nada, nada, nada. Simples assim. E aí vem o terceiro ponto que eu acho que é lindo aqui no texto. Intencionalidade, humildade e, finalmente, felicidade. Diga. Que Jesus termina dizendo felizes. E o tema da felicidade é um tema do Evangelho de João. No Apocalipse você vai ler várias vezes felizes. Felizes, felizes. A felicidade é um tema do Evangelho. Porque a felicidade é um tema do judaísmo. O judaísmo é uma cultura de busca pela felicidade. A palavra shalom, que a gente traduz como paz, alguns traduzem até como prosperidade, ela inclui a ideia de felicidade, porque é um bem-estar distribuído em todas as áreas da vida. Quando alguém diz shalom, um judeu diz shalom, é mais do que paz. Eu espero que você vá bem. Eu desejo que você vá bem. Eu desejo que você tenha uma vida linda. Que a sua vida seja boa, ou seja, que você seja feliz. Então, felicidade é um tema do judaísmo. E Jesus nos apresenta uma felicidade simples. Vocês agora que sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Por quê? Porque muito da nossa infelicidade nasce da incoerência entre o que a gente sabe, mas o que a gente vive e o que a gente busca. No fundo, o que me deixa triste é que eu sei o que devo fazer, mas por alguma razão eu saboto isso e vou na direção contrária. E toda vez que eu me afasto do que eu já sei, eu sofro. Quer ser feliz? Seja você mesmo. Ame o Senhor. Viva em paz com seus irmãos. E cumpra o seu ministério. Se você for capaz de entender que o seu ministério não é sobre os resultados que ele produz, mas sobre a mensagem que você está passando com a sua vida, você será feliz. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Hoje eu não vou fazer um apelo. Não vou pedir que você venha. Já já nós vamos participar da ceia, que é esse símbolo máximo de tudo que falamos hoje aqui. Tão simbólica essa mesa, tão simbólica. Ela nasceu de um encontro. Ela nasceu de uma cultura. A cultura da Páscoa. O encontro no cenáculo. Um momento de refeição tão corriqueiro, mas que foi transformado pela intencionalidade num momento eterno. Jesus tomou do pão e o partiu. O pão, quem que não tem um pão em casa? No judaísmo, era o alimento essencial. Todo mundo comia pão. Um simples pão, um vinho. O vinho que era uma bebida amplamente utilizada. Jesus pegou 2 elementos da mesa comum de um judeu e disse: vejam, todas as vezes que vocês forem comer isso aqui, não é só na ceia na igreja, em casa também. Todas as vezes que eu pego um pão na minha casa, eu pego um pão na minha casa. Todas as vezes que eu pego um fruto da vide na minha casa, um suco, uma taça de vinho, eu me lembro que Jesus morreu por mim.
E eu agradeço que eu sou salvo. Você pode fazer isso com suco de qualquer fruta, com qualquer comida. O que Jesus está dizendo é, se há intencionalidade, todo momento se transforma em um sinal da eternidade. Todas as vezes que comerem do pão, todas as vezes comerem do pão, não é uma vez por mês. Todas as vezes que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, lembrem-se que Jesus morreu por vocês. Que vocês são salvos pelo sangue dele. E tem os nomes escritos no livro da vida. Olha que intencionalidade. Que humildade, porque ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. E que felicidade de saber que todos nós agora em torno da mesa entendemos a mensagem. Isaías disse que ele ficaria feliz ao ver o fruto do seu trabalho. Que felicidade há nessa mesa, irmãos, que felicidade há aqui. A felicidade da esperança, a felicidade da paz, a felicidade do amor, a felicidade da vocação, a felicidade do chamado, a felicidade da presença do Espírito Santo em nós. Nós somos felizes em meio a lutas e tristezas, somos felizes quando choramos, somos felizes até quando temos fome e sede de justiça, somos felizes quando perseguidos. Somos felizes porque temos um Deus que nos fez dignos de proclamarmos a sua mensagem. Vamos pregar o Evangelho, vamos para onde Ele nos chama. O sucesso não é da nossa conta. Então eu só quero orar com você e pedir que você peça a Deus intencionalidade, humildade e essa felicidade em ser quem você é diante dele, que já é o suficiente, já é tudo. É a minha oração por mim e pelos meus irmãos, Pai. Dá-nos essa intencionalidade no nosso ministério, para que não sejamos intuitivos, emocionais, dissimulados, capitulantes. Dá-nos humildade, para que nunca esqueçamos a quem servimos. E essa felicidade que acompanha os que sabem essas coisas e as praticam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Me despeço de você aqui, que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo carinho e por me ouvirem. Deus os recompense. Valeu, tchau.